Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos e agora vamos estudar um outro tópico sobre o conteúdo de radicais, que são as raízes exatas e a fatoração. A raiz, ela será exata quando o seu resultado não for um número irracional. Então, eu trouxe como exemplo raiz cúbica de 27. Então, para encontrar a raiz cúbica de 27, primeiro devemos fatorar o 27. Então, vamos lá, vamos fatorar o número 27. Então, 27 ele pode ser divisível por 3, que vai ser 9. O 9 ele também pode ser divisível por 3, que vai dar 3. E o 3 também vai ser divisível por 3, que vai dar 1. Então, fatoramos o número 27. Então, vimos que 27 ele é 3 ao cubo, porque vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 ao cubo. Então, nós sabemos que a raiz cúbica de 27 é igual à raiz cúbica de 3 ao cubo, que é igual a 3. Tem uma propriedade que diz que podemos cortar esse índice com o expoente. Então, nós aplicamos o cancelamento do expoente com o índice, porque isso remete a uma das regras de potenciação. Então, eu trouxe aqui outro exemplo de raiz exata, que é a raiz quadrada de 25, tá? A raiz quadrada de 25, sabemos que é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25, certo? Agora vamos ver as raízes não exatas, os números quadrados perfeitos e a fatoração. Quando não é possível nenhum número inteiro que seja a raiz de um número, então essa raiz não é exata. Todas elas pertencem ao conjunto dos números irracionais. Então, quando não tem um número inteiro que seja raiz de um número, sabemos então que essa raiz ela não vai ser exata, tá? Esse número vai pertencer ao conjunto dos números irracionais. E quando as raízes forem números irracionais, vamos ter uma raiz aproximada do número, nunca vamos ter um número exato, que seria uma raiz exata. Então, eu trouxe alguns exemplos. O primeiro exemplo é a raiz quarta de 5. O segundo exemplo é a raiz de 2. E o terceiro exemplo é a raiz cúbica de 4. Todos esses são raízes não exatas, por isso podemos achar uma raiz aproximada do número. Números quadrados perfeitos. O número é um quadrado perfeito se é o quadrado de um número natural. Então, a raiz quadrada de um número quadrado perfeito é um número natural. Todos os demais números naturais têm como raiz quadrada um número irracional. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para definir um pouco mais os números quadrados perfeitos, para que vocês consigam entender melhor. Então, 49, ele é um número quadrado perfeito, porque é o quadrado de 7. Tá? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. 100, ele também é um quadrado perfeito, porque é o quadrado de 10. 10 ao quadrado é 100. 28 não é um número quadrado perfeito, tá? Porque não há nenhum número natural que é elevado ao quadrado que resulte em 28, certo? Temos o 5 ao quadrado, que vai dar 25, e temos o 6 ao quadrado, que vai dar 36. Ou seja, não tem nenhum número natural entre 5 e 6 que dê como resultado o número 28. E agora, a fatoração. A fatoração ela pode ajudar a descobrir se um número é quadrado perfeito. Então, eu trouxe como exemplo para verificar se 144 e 320 são quadrados perfeitos. Então, primeiro a gente vai ter que fatorar o 144 para descobrir se ele é um número quadrado perfeito. Então, o 144 pode ser divisível por 2, que vai dar 72. O 72 vai ser dividido por 2, que vai dar 36. 36 vai ser dividido por 2, que vai dar 18. 18 vai ser dividido por 2, que vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. E o 3 dividido por 3 vai dar 1. Terminamos a fatoração. Então, nós vimos que 144 é 2 elevado a quarto, porque temos 2, 4 vezes.
vezes 3 elevado ao quadrado, certo? O 2 elevado ao quarto podemos escrever como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, vezes o 3 ao quadrado, que já está aqui. E isso é 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 3 vai ser 12 ao quadrado. Então, 144 é o quadrado de 12. Então, 144 é um número quadrado perfeito. Então, a raiz de 144 é 12. E o 320? Fatorando 320, descobrimos que é 2 elevado a sexta vezes 5. Então, ele não é um número quadrado perfeito. Tá? A raiz de 320 é um número irracional. Então, para uso prático, podemos encontrar uma aproximação para a raiz de 320. A raiz de 320 é aproximadamente esse número aqui, grande, tá? E é isso. A nossa aula vai se encerrar por aqui. Nos vemos nas próximas videoaulas.